Então agora, estabelecendo de maneira prática, a gente vai orientar você. Quando você vai comer? Quando a gente come nessa visão do Mindful Eating? Então, até agora, as abordagens prescritivas, elas contemplaram o que e quanto a gente deve comer. Se você for olhar qualquer dieta na internet, lá vai ter uma descrição do que você deve comer e da quantidade. Isso foi o que foi contemplado até agora em todos os planos, praticamente, que a gente foi entrar em contato de como comer melhor, ou o que é chamado de reeducação alimentar. Eles vão tratar basicamente disso, do que você deve comer e o quanto. Mas eles não contemplam o que a gente chama de esferas do comedor, ou seja, ele não contempla o comportamento daquele que come. Então imagina o seguinte, o que acontece quando a gente não tem recursos para enfrentar situações? Então imagina, se a gente não contempla dentro de um plano as esferas do comedor, o que vai acontecer? Você tem lá, quinta-feira à noite, 3 colheres de arroz, uma concha pequena de feijão, meio prato de legumes e vegetais, meia fruta de sobremesa. só que na quinta-feira à noite você tem um happy hour. Ou você vai no rodízio japonês. Ou você vai sair com as suas amigas. Ou você tem uma festinha de aniversário da sobrinha da sua melhor amiga. E aí? Lá nesse dia não vai ter 3 colheres de arroz. E o que costuma acontecer? A gente vai para essa festa sem recurso, sem habilidade interna para lidar com aquele ambiente. Então é isso que a gente propõe no Mindful Eating, que você saiba quando comer, quanto comer, o que comer, por que comer, mas partindo dos sinais internos, partindo da sua autoconsciência corporal e dos seus sinais de fome e saciedade, que sim podem ser recuperados. Então aqui, o foco das abordagens prescritivas e restritivas, primeiro são focados no peso e geralmente vai convidar você a observar só o que e quanto. Mas não vai falar sobre por que, o que e como comer. E o Mindful Eating, ele acrescenta essas esferas para dar pra gente autonomia frente à comida. Então, imagina que o Mindful Eating é uma dieta, tá? E aí a gente fosse te prescrever alguma coisa. E aí eu queria dar um exemplo para vocês. Imaginem o seguinte, imaginem que o Mindful Eating, ele é uma prescrição. Vamos supor que você fosse receber um papel. Como seria uma prescrição de Mindful Eating, né? Então, o café da manhã, comer a hora que tiver com fome, até a hora que a saciedade chegar. Lanche da manhã, comer se estiver com fome, até a saciedade chegar. Almoço, comer a hora que sentir fome, até a saciedade chegar. Lanche, comer a hora que estiver com fome, até a saciedade chegar. Jantar, comer se estiver com fome, até a saciedade chegar. E esse é a resposta para quando você deve comer. Então, eu vou falar sobre observação. Vamos supor que você trabalhe num trabalho complexo, que você tem muito pouco tempo. Vamos supor que você é cabeleireira. E aí você não tem hora para o almoço. E quando você vai ver e chega em casa, você está desesperada por comida e come tudo o que você tem na geladeira e no armário. Ou então, eu já atendi pacientes, por exemplo, que conseguem fazer a dieta no café da manhã, depois conseguem fazer a dieta na hora do almoço, comem uma fruta à tarde, mas quando chegam à noite, não tem uma rotina de jantar estabelecida. E então ela passa a comer qualquer coisa porque ela tem uma ideia de tipo, jantar eu como qualquer coisa. E aí essa paciente em questão comia tudo o que via pela frente, porque na verdade ela não jantava, ela não dava nutriente suficiente para o próprio corpo na hora do jantar, pensando que tipo, o melhor era que ela não jantasse por conta de um pensamento de dieta, que não jantar emagrece. Mas ela não aguentava e comia alimentos não tão adequados para um jantar, como por exemplo arroz, feijão, um legume, uma salada, porque ela tinha esse pensamento dietético que estava guiando ela nessas decisões. No Mindful Eating a gente entende que você não tem que comer de 3 em 3 horas, ou você não tem que comer quando você não está com fome física. Claro que a gente precisa, muitas vezes, para resgatar as sensações de fome física
que a gente talvez tenha perdido por conta de longos anos de dieta, estabelecer uma rotina alimentar. E se você for ver aqui, a gente tem as 5 principais refeições que a maioria das pessoas tem a recomendação de fazer. Mas não necessariamente você precisa fazer todas essas refeições caso você note que você não tem fome física. Simplesmente como seria a ideia lá do 3 em 3 horas, que seria, olha, se você não tiver com fome, você come do mesmo jeito para que você não fique com fome na hora do almoço. Esse não é mais o pensamento que a gente vai ter esse convite para mudança de comportamento alimentar. Por quê? A gente entende que se você come sem fome, isso é um sinal para o seu corpo armazenar aquela comida. Também quando a gente está com fome, a comida parece melhor. E quando a gente está com fome, a gente tem tendência a aceitar alguns alimentos mais nutritivos que talvez se a gente estiver cheio de comida, a gente vai preferir os mais palatáveis. Vocês talvez já tenham tido essa impressão que quando você estava com aquela fome adequada, não também a fome máxima, né, que seria a fome 10, porque nessa fome a gente fica desesperado por comida, na verdade. Se a gente estivesse ali naquela fome 7, 8, você às vezes tem vontade de comer a cenoura, tem vontade de comer a salada e aqueles alimentos brilham os nossos olhos. Por isso que é mais adequado nessa visão que você não coma de 3 em 3 horas se você não tiver com fome. Então agora, estabelecendo de maneira prática, a gente vai orientar você. Quando você vai comer? Quando a gente come nessa visão do Mindful Eating? A gente come quando está com fome física, certo? E a gente também vai convidar você a estabelecer as 4 principais refeições do dia dentro da sua rotina. Café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Você começa reestabelecendo essas 4 refeições, colocando cada uma delas no diário. E a partir disso você vai começar esse trabalho de se auto-observar caso você está ou não está com fome. Qual hora o seu corpo está mais propenso a tomar o café da manhã, a almoçar ou a jantar? Como o seu corpo se sente melhor em qual horário? Mas isso a gente começa estabelecendo essa rotina. Mas a rotina, ela é um apoio, ela é um suporte para que a gente se conheça. Ela é como se fosse a âncora da respiração do mindfulness. É um ponto para que a gente retorne, para que a gente possa nos observar. Então, quais são os passos para a gente aprender a comer de maneira consciente? Número 1. Aprenda como sentir e numerar a sua fome e saciedade. A gente vai fazer isso através da nossa régua da fome e da saciedade. Descobrir e diferenciar fome e saciedade. Descobrir a diferença entre fome física e fome emocional. A gente também tem que aprender quais são os reais motivos que nos levam a comer e aprender quando a gente está com fome e deixar de comer quando estiver saciada.